que ponto chegamos? Queria fazer algumas considerações preliminares sobre o ranking, de corrupção da Transparência Internacional, essa classificação que coloca o Brasil vergonhosamente entre as nações menos rígidas do mundo. Estamos aí abaixo da média global, abaixo da média continental e abaixo da média da OCDE. Então, ele essencialmente é um índice de percepção, com base na análise das instituições e das normas do país e não reflete necessariamente a queda ou o aumento nos casos de corrupção e no volume de verbas públicas desviado com essa finalidade. Por exemplo, durante o governo petista, no auge da corrupção no Brasil, lá em 2014, com financiamento ilícito de campanha eleitoral, com aqueles bilhões de reais sendo roubados das empresas públicas, a nota do Brasil era 7 pontos superior à nota atual. Então, como reação a esse assalto aos cofres públicos, especialmente na Petrobras, a gente teve a aprovação da nova lei das estatais e depois, em 2018, a eleição de um governo mais comprometido com a governança das companhias públicas. Tanto que as empresas federais saíram de um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015 para um lucro de 187 bilhões de reais em 2021, sem nenhuma denúncia de corrupção corporativa ao longo de 4 anos da administração passada. Ainda assim, de 2018 até 2022, o Brasil subiu apenas 3 pontos na sua nota no ranking. Portanto, esse não é um índice tão confiável para mensurar as oscilações na corrupção em si, mas não deixa de ser uma avaliação interessante para acompanhar os avanços e os retrocessos nos mecanismos, nas boas práticas para combate à corrupção. E já nesse primeiro ano de governo, o governo Lula e o Brasil deram vários passos para trás, especialmente criando o que a Transparência Internacional batizou de judiciário de coalizão. E aqui eu queria focar o meu comentário. Segundo o destaque da Folha de São Paulo, aspas, o relatório afirma que a escolha de um advogado particular de Lula para o Supremo, em referência aí ao ministro Cristiano Zanin, é contrária à autonomia e à imparcialidade do judiciário e causou espanto e decepção em sua base de apoio. Da mesma forma, a nomeação de Flávio Dino, também para o STF, foi criticada, dessa vez pelo perfil político, para um tribunal já excessivamente politizado. Fecha aspas. Vamos lembrar que o próprio Lula afirmou em campanha que indicar amigo, companheiro e partidário para o Supremo é um retrocesso, um atraso, além de ser imprudente e antidemocrático. Então, claramente, a Transparência Internacional concorda com aquele Lula, o Lula que mentiu descaradamente na campanha, não o Lula de verdade. Bom, segue aqui a matéria especial da Folha. O texto critica relações impróprias entre magistrados, políticos e empresários e a falta de transparência da participação de juízes em eventos patrocinados. Aqui é uma referência àqueles jantares nababescos de socialização e integração entre advogados e togados e aquelas palestras muito bem remuneradas no Brasil e no exterior. A reportagem, ela também vai destacar a atuação individual um tanto controversa de certos ministros do STF. Continua aqui com aspas para a Folha. O relatório cita ações como a do ministro Dias Toffoli, que decidiu de maneira monocrática e com fortes evidências de conflito de interesses e outras heterodoxias processuais em casos de corrupção. No intervalo de pouco mais de 2 meses, ele, Dias Toffoli, anulou todas as provas do acordo de leniência do Odebrecht e suspendeu multa de mais de 10 bilhões de reais em outro processo. Então vejam só que coincidência incrível. Assim como o Cristiano Zanin, que foi a primeira escolha do Lula para o STF nesse mandato, o Dias Toffoli também foi advogado particular do Lula antes de ser indicado ao Supremo. Então talvez esse alerta aí da Transparência Internacional sobre essa prática de nomear amigos, companheiros e partidários faça mesmo sentido.